Glória a Deus. Atos capítulo 11. Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de João, capítulo 11. Chamar o Du para ler aqui. O Du. Atos capítulo 11, versículo 19. Diz a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelos privilégios que nós temos experimentados nesse dia, Senhor Deus. Todos eles têm sido proporcionados pelo Senhor. Nós somos muito abençoados, Senhor Deus. Podemos nos reunir pela manhã, podemos nos deleitar num almoço muito especial e podemos agora reunir junto com os nossos irmãos para mais uma vez meditar na Tua palavra. Senhor Deus, só o Espírito Santo nos capacitando, poderemos falar da Tua palavra. Só o Teu Espírito Santo abrindo os nossos corações, poderemos ser trabalhados pelo poder da Tua palavra. Então nós estamos dependentes totalmente do Senhor e do Teu Espírito Santo. Faz aqui a Tua vontade, Senhor Deus. Senhor Deus, trata os corações de maneira especial, Senhor Deus. Leva os corações ao arrependimento, Senhor Deus. Senhor Deus, leva a dor pelo pecado, Senhor Deus, porque nós temos pecado contra o Senhor. No nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a bênção para os nossos familiares, os nossos irmãos que não puderem estar aqui essa noite. Que eles sejam também, Senhor Deus, visitados pelo Espírito Santo de Deus. Porque Tu és o Deus que não se contém em um lugar. O Senhor está em todos os locais. Abençoa, dirige e proporciona salvação hoje, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vocês se lembram do primeiro diácono ali que foi morto, né? Vamos dizer, o primeiro mártir ali do Novo Testamento, Estevão, né? Se você notar no capítulo 6 de Atos, você vai ver as características de Estevão, né? Eles procuravam homens ali para servir, né? Para servir as viúvas, principalmente, ali, aquelas descendentes de grego que não estavam sendo bem servidas, enquanto os outros se separavam para oração e ministração da palavra. E diz que eles não escolhiam qualquer um, mas homens cheios do Espírito Santo, com boa reputação, não é verdade? Homens que estavam realmente firmes em Cristo Jesus. E eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E outros, como Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Então, a Bíblia trata aqui de Estevão no capítulo 6. E diz que Estevão, ele era usado por Deus para fazer ali sinais, prodígios. E diz que ninguém poderia lhe resistir à sabedoria, aquela sabedoria que vem do próprio Deus. Mas aí ele despertou o quê? A inveja, os ciúmes, e eles armaram, né, para prendê-lo e matá-lo. E é interessante que quando ele é levado em frente ao Sinédrio, né, o lugar onde se julgavam as causas ali dos judeus, na verdade, tiveram que arranjar testemunhas falsas, pagar testemunhas falsas, para colocar que ele era um blasfemo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo.
E quando lhe deram a oportunidade, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 50, nós vemos aqui que ele discorre, até o versículo 50, ele começa a discorrer toda a obra do Senhor, desde lá dos patriarcas da fé, até a morte do justo. Então ele se levanta e diz para aqueles homens, homens de dura serviço, capítulo 7, versículo 51, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Imagina só, um homem cheio do Espírito Santo se levantando diante daqueles homens religiosos, fariseus, e eles acusados por ele de matar os profetas e também o justo, Cristo Jesus. Diz a palavra que aqueles homens então rilharam os dentes e com ímpeto arrancaram para fora e levaram para ser apedrejado. Diz a palavra então que aquele homem começa a ser apedrejado, mas que ele tem a visão da glória de Deus e Cristo Jesus à sua destra. E eu penso que ele falou, estou chegando, meu Deus, estou indo. Diz a palavra que enquanto ele era apedrejado, ele falou, Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E logo adormeceu. Diz que a partir disso, então, no começo do capítulo 8, começa a primeira perseguição à igreja. Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões. Interessante que nós chegamos aqui e encontramos também essa continuação dessa dispersão. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam. Meus irmãos, eu queria falar sobre ser parecidos com Cristo. Cristo tem um desejo, que o Evangelho avance. Cristo tem esse projeto e o Evangelho vai avançar. Queira você, queira eu ou não. Vai avançar. Comigo dentro ou apesar de mim, o Evangelho vai avançar. E é interessante que homens aqui, Deus usa de situações que muitas vezes nós não compreendemos, mas alguns desses que eram de Jerusalém começaram a pregar só para os judeus. Mas tinham uns que vieram de outra região e pregaram também para os gregos. Então, quando eles queriam calar a igreja do Senhor enraizou e foi longe com o Evangelho da Graça. Nós temos que notar isso. Se você é um novo nascido, um homem, uma mulher que nasceram em Cristo Jesus, não há outra missão para você e para mim a não ser levar a palavra de Deus adiante. E nós temos cobrado isso da igreja. Às vezes a pessoa está há 30 anos dentro de uma denominação e não dá um start na sua vida, não dá porque não aconteceu o novo nascimento. Porque é impossível que aquele galho que está ligado à videira, que o Senhor limpa, não é impossível que ele não produza frutos. E a palavra não diz produzir somente frutos, diz muitos frutos. E quando o nosso comportamento, os nossos frutos mostram que Cristo está em nós, nós não podemos nos calar, mas nós avançamos com o Evangelho da Graça. 2 frentes foram aqui iniciadas. Uma para pregar aos judeus e outra que pregava também aos gregos. Se nós olhássemos o capítulo 10, Pedro está falando sobre a experiência que ele teve na casa de Cornélio, onde o Espírito Santo foi derramado sobre gentios, ou sobre aqueles que inicialmente não tinham herança na aliança de Cristo, na aliança do Senhor. Eu queria que você entendesse isso. Não há como ser cristão e ficar parado, inerte. Não há como ser cristão e não avançar com o Evangelho da Graça. Não há como ser cristão e não dar um testemunho compatível com o Evangelho da Graça. Onde você for, Deus vai te usar. Porque há um propósito em você nascer de novo. É servir, adorá-lo e avançar com o Evangelho. Não existe
Não existe possibilidade de um convertido que não produz frutos. Meus irmãos, qual a mensagem era anunciada? Eu tenho combatido isso aqui nesse púlpito. As pessoas estão fazendo congressos com 5 maneiras de alcançar isso, 5 maneiras de alcançar aquilo. Estão fazendo atos proféticos que não estão na palavra de Deus e nem que o Senhor pediu para fazer, mas elas não estão pregando a mensagem que o Senhor pediu para pregar. Olha o que diz no final do versículo 20. Falavam também aos gregos, anunciando-os o quê? O evangelho do Senhor Jesus. Nós não fomos chamados para inventar uma nova revelação. Toda revelação está aqui. Nós somos chamados para anunciar o evangelho, a boa notícia de que Cristo pode salvar o homem. Então nós estamos esquecendo disso. Por isso, se você for em qualquer livraria evangélica hoje, você vai notar que os modelos de livros normalmente são 5 passos, 10 passos, 15 passos, 6 passos, 7 passos. E pior, muitas vezes a foto da pessoa que escreveu o livro na capa. Quer dizer, um culto a ela mesma. E o evangelho fica de lado. Porque para você pregar o evangelho, você só precisa de um livro. É esse livro. Não é que você não possa ler outros livros. Mas aqui tem tudo que você precisa. E o que você precisa está em Cristo Jesus. E o evangelho é Cristo Jesus. Quando Jesus faz o seu primeiro discurso, Jesus não pregou até que voltou do deserto. A primeira pregação que ele fez, está lá no começo de Mateus. Arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependimento e crer. Arrepender é sentir o que você é sem Cristo Jesus. É experimentar, poder analisar, poder fazer. Vamos dizer para vocês entenderem. É como se o Espírito Santo tocasse em você e apresentasse uma tomografia do interior do seu coração, com os seus propósitos, pensamentos, sonhos e práticas. E quando você lesse aquilo, você mesmo vai escrever o laudo. Sou um miserável, um coração totalmente extraviado do Senhor. Você mesmo faz o laudo. Isso é arrependimento. O Espírito Santo proporciona isso. E quando ele proporciona isso, nós chegamos a essa conclusão. E agora eu preciso então de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o único que pode me salvar. Evangelho. Nós estamos deixando o evangelho para entreter as pessoas. E isso está errado. Irmão Sebastião, está preocupado se eu vou trazer o arraiá para cá? Pode ficar tranquilo, irmão. Vocês me internam, que aqui não vai ter arraiá gospel. Aqui vai ter evangelho. Ah, mas aí ninguém vai na igreja, então vai estar eu aqui, mais meia dúzia que vai ficar, não sei. Mas é o evangelho, porque é o evangelho que pode salvar um homem. É o evangelho que pode romper as barreiras do inferno no coração de um homem. E o arraiá é trazer a carne para dentro da igreja. E um pastor carnal e crentes carnais se ministram, se entendem. E no final, se não se arrependerem, serão todos lançados no inferno. Pior é isso. Ontem um homem que não faz parte do meio evangélico, ele me parou na rua e começou a conversar. E me falou muito mal de um pastor desses da prosperidade, dessas igrejas grandes aí da televisão. Eu falei, mas a culpa não é só do pastor. Ele falou, não, e por que não? Porque se não tivessem homens e mulheres cheios de cobiça no seu coração, jamais iriam ouvi-los. Os dois se completam. Tanto os que ouvem quanto o que prega. Eles se completam. Um que oferece dinheiro e o outro que cobiça dinheiro. Um que oferece as bênçãos e o outro que cobiça bênçãos. Mas nenhum deles quer a verdade, que é o evangelho da graça. Então a culpa não é só dele que oferece, mas dos que vão atrás também. Meus irmãos, nós temos aqui afirmado e reafirmado pela palavra de Deus, que só o que pode mudar uma nação é o evangelho do Senhor Jesus.
quando nós anunciamos o evangelho genuíno, que corta, que faz com que seu filho não queira conversar com você. Porque quando você fala para o seu filho, que ainda é pagão do evangelho, ele fica bravo, ele arrepia, não é? Faz igual aqueles cachorrinhos pinche, ele arrepia o pelo aqui, não é? Fica bravo contigo, não é? Agora, fala para ele que está tudo bem, filho, está tudo bem, Jesus te ama e eu também. Fala para o teu filho isso. Ele está no pior lá da vida, da entrega a vista, entrega um tanto de coisa, você fala, Jesus te ama, meu filho. Ele vai falar, nossa, eu sou bom mesmo, fazendo isso tudo, Jesus me ama, eu não preciso nem mudar. Agora, vira para o seu filho, arrependa, filho, porque essa vida vai te conduzir ao inferno. Ele vai ficar arrepiado. Mas é o único remédio que tem a possibilidade de salvar a vida dele. Então você não pode mentir para o seu filho dizendo que está tudo bem, que Jesus o ama e que vai dar tudo certo. Porque essa não é a verdade. Quem que Jesus vai enviar ao inferno? Pecadores não arrependidos. E como é que eu estou falando que Jesus ama pecadores não arrependidos? Há uma contradição ali, não é? Ou são partes de uma mesma história que precisam ser completadas. Olha, ele te ama e até enviou Jesus, mas se você não crê, será objeto da sua ira. Agora a história está completa. Mas a igreja não tem falado a verdade, porque a verdade pode deixar com que bancos fiquem vazios. Mas a mentira pode fazer com que pastores no último dia sejam cobrados do próprio Senhor por esconderem a verdade. E pais vão ser cobrados do Senhor se não disserem a seus filhos a verdade, o evangelho da graça. Quando nós pregamos o evangelho da graça, nós vamos experimentar aqui algo que acontece no versículo 21. A mão do Senhor estava sobre eles. Meus irmãos, primeiro que hoje cedo nós já ministramos sobre isso, ou foi sexta-feira, nós não podemos fazer nada, ou nos 2 dias, nós não podemos fazer nada sem a aprovação do Senhor. Nós não podemos fazer nada sem a aprovação do Senhor. Nós precisamos mostrar a dependência que nós temos de Deus. Muitas vezes há um sonho nos nossos corações, até mesmo quanto ao Evangelho. Mas precisamos saber e buscar em oração, e buscar em leitura da palavra, se é realmente um sonho de Deus, se faz parte do projeto de Deus. Temos feito muito na obra do Senhor com os nossos próprios braços. Isso tem nos deixado cansados, muitas vezes derrotados e desanimados a prosseguir, porque estamos fazendo na força dos braços sem a aprovação de Deus. Muitas vezes as pessoas se tornam ali trabalhadores, mas trabalhadores sem o propósito correto. Aí nós chamamos de ativistas, estão dentro da igreja. Ele toca trombone, toca prato aqui com o pé, toca gaita de vez em quando, e ainda quer fazer oração, né? Muitas vezes assim nós somos. Por quê? Porque nós estamos procurando metodologias e não dependência do Senhor. Nós queremos pregar para o mundo inteiro, não é verdade? Mas será que nós temos pregado dentro da nossa própria casa? Como que eu vou pregar no mundo se eu ainda não preguei dentro da minha própria casa? Como que eu vou pregar para o mundo se eu não preguei no trabalho meu ainda? Como que eu vou pregar lá para o mundo se os meus colegas de trabalho não sabem sequer que eu sou um cristão? Isso é divergência. Meus irmãos, se nós pesquisarmos sobre alguns homens que fizeram a diferença, vamos pensar agora em John Wesley, 1703 aproximadamente que ele nasceu. Era um homem que dependia do Senhor. Ele achou que ele era bom até que um dia, ele quase morrendo ali no naufrágio, ele viu que uns irmãos cantavam e glorificavam, e ele estava totalmente temeroso do barco afundar. E ele falou, não é possível que esses homens e mulheres estão louvando a Deus, e eu aqui nesse medo. Ele achou que ele era crente, mas ele detecta que ele não é crente. E ele então foi achado pelo Senhor. E diz a palavra que esse homem, ele estabeleceu um projeto de leitura bíblica. Não só pela quantidade que ele deu, mas ele organizou a sua vida para estudar e meditar na palavra de Deus.
Então o que eu aprendo com essas pessoas que não são da nossa época, mas até próximos, vamos dizer assim, se comparado com os heróis da fé aqui? Que eles eram dependentes de Deus e não deles mesmos. Homens que cuidavam de orfanatos e não aceitavam sequer falar em voz alta a necessidade do orfanato. E oravam quando não havia pão para dar aos órfãos. Ele entrava e orava. George Miller, não é? Ele orava. E é interessante que numa dessas experiências que ele teve, parece que ia uma carruagem levando pães para a rainha da Inglaterra, se não me engano, e ela achou que esses pães estavam muito queimados. E aí o cara da carruagem falou, vamos levar lá para o orfanato. Então, para a mulher e para o cara da carruagem, da carroça, estava queimado. Mas para George Miller, não. Isso não está queimado, isso é a resposta de oração. Que ele nunca levava, ele não colocava em boletins. Hoje as igrejas vão fazer uma reforma, elas ficam anunciando no púlpito para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Eu sou contra vender cachorro-quente de igreja, vender pizza para marmanjo e para acampamento. Vai roçar terra, vai capinar terreno. Vem pedir dinheiro à igreja, não. Quantas crianças não podem comer o cachorro-quente que é vendido em bar de igreja, lanchonete de igreja, não sei nem como é que chama isso. Eu nunca vi isso na Bíblia, bar de igreja, lanchonete de igreja. Este homem, ele não dependia de homens. Então ele não avisava que estava carente de pão. Ele esperava em oração. Ele redobrava o seu tempo de oração. Ele tinha respostas extraordinárias. Onde não havia mais arroz, e chegava arroz. Sem ninguém saber, porque só o Senhor sabia. Meus irmãos, o que está acontecendo com a nossa geração? Chegamos à seguinte conclusão: esses homens experimentaram a conversão verdadeira. E a conversão verdadeira fez com que eles se tornassem obedientes. E a obediência fez com que eles se tornassem dependentes, tanto da oração quanto dos ensinamentos da palavra. Nós vemos hoje os históricos de conversão. A menina, quando não era convertida, era piriguete. 7 graus, ela de short desse tamanho, né? Uma blusa cheia de pelo, né? E um batom vermelho bombeiro. Agora ela se converte, continua o short, né? Continua o batom vermelho bombeiro e continua aquela blusa no frio. Eu não entendi, cadê a conversão? Olha só, agora é uma piriguete gospel. Só isso. Não mudou nada. Ela não sentiu vergonha da roupa que ela vestia. Ela não sentiu que pela palavra ela não pode ser sensual. Porque a sensualidade, além de fazer mal a ela, defrauda, quer dizer, vai despertar um interesse em outra pessoa que ela não pode satisfazer licitamente. Isso é defraudar também. Então nós estamos vendo esses relatórios de conversões hoje, que não tem nada a ver. A pessoa continua fazendo o que fazia, porque na verdade não nasceu de novo. Agora nós temos um resultado aqui. Primeiro, de pregar o evangelho do Senhor Jesus, de ter a mão do Senhor sobre eles. O que acontece? Qual é o resultado? Muitos, crendo, se converteram. Converteram a quem? Ao pastor, ao apóstolo, né? Agora é apóstolo, negócio da onda, né? Não, ao Senhor Jesus. Meus irmãos, o maior milagre produzido na vida de um homem é a conversão. É Deus pegando um homem perdido, condenado, sem qualquer possibilidade de salvar a si mesmo. Ele tira esse homem da corrupção, ele coloca o Espírito Santo dentro dele, ele santifica esse homem, ele coloca esse homem nesse mundo totalmente perdido e ele mantém esse homem em santidade. Porque só Jesus para manter um homem em santidade num mundo pervertido como este. Por isso que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, cheio do Espírito. Hoje
tem uma teologia nova, né? E aí, irmão, como é que é? Você está convertido? Estou vendo você tocar um violão, mas parece que você toca ainda no mundo. Não, eu estou blindado. Chama ele de... Como é que chama aquele que entra lá na favela? Aquele, Israel? Como é que chama aquele? Caveirão. Esse é o crente caveirão, né? Ele está blindado. Meu Deus do céu. O que está acontecendo com essa geração? Que não se converteu ao Senhor Jesus. A conversão é o maior milagre que pode ser produzido. Se você quer deixar um patrimônio para o seu filho, invista em oração para que ele se converta. Se o seu filho converter, ele pode não ser nada nessa vida. Ele pode morrer como o cara que vai limpar o banheiro municipal. O dia que tiver difteria, alguma coisa assim. Mas ele vai para o céu. Pelos séculos dos séculos. Você pode deixar apartamentos para os seus filhos. Você pode deixar dinheiro no banco para os seus filhos. Você pode deixar várias formaturas para o seu filho. Mas se ele não tiver Cristo, ele vai ser lançado no inferno para sempre. Então você precisa entender que o maior milagre que pode acontecer no homem é a conversão. E para que haja conversão, nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos estar debaixo da boa mão do Senhor. Porque vidas vão se converter. Talvez nós não vamos ver essa conversão, mas ela vai acontecer. A multiforme graça de Deus vai alcançar umas vidas que nós não vamos saber quais foram e quantas foram. Meus irmãos, quando a conversão aconteceu, diz a palavra que a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé. Olha que maravilha, Barnabé é enviado e vê a operação da graça de Deus e se alegra com isso. Meus irmãos, imagine que coisa mais linda. Nós chegamos num lugar onde um dos nossos irmãos está pregando o Evangelho, o Senhor bota a mão e pessoas sendo transformadas. Pessoas pegando assim suas garrafas de cachaça e jogando fora, pessoa pegando ali as suas revistas pornográficas e queimando, pessoas pegando ali produtos de roubo e devolvendo. Não é uma alegria? Não seria uma alegria para nós? Não seria algo maravilhoso? Ele experimenta isso. Não houve nenhuma intervenção humana, senão a obediência de ir e pregar o Evangelho, mesmo debaixo de tribulação e perseguição. Porque começamos aqui com eles, foram dispersos por causa da tribulação. Mas eles não deixaram de pregar. Os apóstolos resolveram ficar em Jerusalém, mas eles não, eles resolveram fugir. Mas havia um projeto de Deus. Quando eles fugiram, a semente seria lançada em várias frentes. Meus irmãos, o que tem que prevalecer é o nome do Senhor. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Por quê? Porque havia tribulação para quem cresce. Porque haveria perseguição para quem cresce. Mantenha-se firme, nós estamos juntos no Senhor. E é interessante isso. Hoje, o que prevalece é o nome do pastor, o nome do ministério, o título do pastor, que vai subindo de cargo, né? Pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo, tetrarca, rei, não sei quem. As igrejas agora fazem milagres, igreja milagreira, não é? Irmão, agora levanta a mão, bota dinheiro no bolso, agora palmas, igreja tal, acontece. Acontece o quê? Nasceu 50 reais no bolso da mulher, nem acredito que nasceu, mas se nasceu 50 pila, não dá para nada. Agora a salvação é eterna, não tem fim, é um tesouro que não se compra com todo o ouro que pode ser produzido no mundo. A alegria na vida de Barnabé foi produzida pela salvação de muitos, pela graça derramada. Interessante que hoje, se acontecesse isso, talvez em vez de alegria surgisse a inveja, né? Não é mesmo? Note bem.
Poxa, não foi comigo, não fui eu que preguei, foi o irmão que pregou, o negócio aconteceu e eu estou pregando, acontece. Não, não interessa, interessa que pessoas estão sendo alcançadas. Agora, olha como é que era Barnabé. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Este homem tinha um coração realmente de pastor. Homem bom, cheio do Espírito e de fé. Meus irmãos, são características de um homem de Deus. São características de uma mulher de Deus. Nós temos hoje cristãos iracundos, brigam com todos e com todos e por causa de qualquer coisa. Dão a paz do Senhor para um, até beija. O outro nem quer ver. Fala mal do irmão aqui, fala mal do irmão ali. Bota defeito no irmão aqui, bota defeito no irmão acolá. Isso não é ser um homem nem uma mulher bom. Isso é ser um homem ou uma mulher desprovido de graça. Ou seja, desgraçado. Cheio do Espírito Santo, não faz fofoca. Cheio do Espírito Santo, quando a fofoca chega no ouvido, ela para, ela não vai para frente. Cheio do Espírito Santo, não quer o mal do irmão. Cheio do Espírito Santo, ele entende que o irmão é melhor que ele. Não é assim que a Bíblia diz, para nós considerarmos o outro superior a nós? E cheio de fé, é crer que mesmo não vendo, vai acontecer. É crer naquilo que eu não posso fazer, mas que Deus pode. Meus irmãos, diz a palavra, versículo 25, que Barnabé manda chamar Paulo, ele vai chamar Paulo. E ele leva Paulo para Antioquia e os dois, durante 1 ano, ministravam em Antioquia. O que eles faziam ali? Ensinando a palavra para a numerosa multidão. Meus irmãos, se você ler as cartas que Paulo enviou, sendo 4 delas de dentro de uma prisão, você nota que ele só fala de Cristo. Ele não fala dele. Ele não fala das regras dele, mas ele fala de Cristo. E é isso que acontece quando nós pregamos Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Ensinar a palavra de Deus. E nós precisamos estar alegres com a palavra de Deus. Nós não podemos querer bajulação. Nós não podemos querer que o Senhor venha nos alegrar com a mentira, ou o pregador venha nos alegrar com a mentira. Nós precisamos da verdade. É a única que pode transformar os nossos corações. E foi isso que eles fizeram ali durante 1 ano. Reunidos na igreja de Antioquia, ensinaram numerosa multidão. Você precisa passar esses ensinamentos na sua casa. Você precisa ensinar aos seus filhos. Quando trazem algum filho aqui para a gente apresentar, porque nós entendemos que o batismo infantil não é bíblico. Se não é bíblico, então é uma heresia. Nós falamos muito aquele texto, Deuteronômio 6, ensina o seu filho a palavra. Quando estiver sentado, quando estiver caminhando, quando estiver deitado, né? Amarra no frontal, que é aquele negócio que eles penduravam aqui. Coloca nos umbrais da sua porta, né? Por quê? A necessidade de que eles conheçam a palavra. O Deus da palavra. Então nós precisamos ensinar a palavra. E eu termino dizendo, final do versículo 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. O modelo de vida inspirador em Cristo nos leva a nos parecer com Cristo Jesus. Aqui eles foram chamados cristãos não como elogio, muito pelo contrário, quase que como um xingamento. Mas o interessante para eles é que isso soava bem, porque eles estavam sendo reconhecidos como parecidos com Cristo. E isso eu tenho certeza que ia animar a fé deles ainda mais. Porque para os que não criam, ser chamado de cristão era algo ruim, mas para aqueles que estavam em Cristo era algo muito bom.
Então nós precisamos entender que o nosso modelo de vida tem que ser totalmente inspirado por Cristo e pelas Escrituras. Então nós precisamos deleitar-nos nas Escrituras para que possamos o quê? Conhecer Cristo e como devemos agir nas situações diversas das nossas vidas. Eu sei que toda semana, talvez você é confrontado com uma situação que você nunca viveu e talvez te dê até um pouco de medo de enfrentá-la. Mas se você é uma pessoa submissa à palavra de Deus, se você lê, o Espírito Santo vai te trazer memória como você procede diante disso. Ou talvez na sua leitura, durante essa crise, Deus vai te mostrar como você deve agir. Nós passamos por crises, mas nós precisamos sair dessas crises em Cristo, ou viver o período dessas crises em Cristo. A crise não vai durar para sempre. Ah, irmão, mas faz a vida inteira que eu estou passando por isso aqui, então daqui a pouco você morre e ela vai acabar. E você vai para a glória, se você crer. Então ela não vai durar para sempre. Pode se durar a vida inteira aqui nessa terra, mas não vai ser para sempre. Assim é a palavra de Deus. Eu e você precisamos estar submissos a essa palavra. Eu e você precisamos ter alegria nela. Eu e você precisamos ser chamados de cristãos. Nós temos aprendido que nós temos que dizer às pessoas e bater no peito: eu sou um cristão. É uma pena isso, porque as pessoas não têm notado. Então nós temos que anunciar e andar com aquelas camisetas: Exército da Salvação, Exército de Jesus, não é? Sou de Jesus, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas não veem Cristo em nós. E pelo contrário. É perigoso a gente ganhar até um garfo conforme as nossas atitudes, né? Toma um garfo seco, você parece mais com o outro. Por quê? Porque nós não temos vivido esse modelo que Cristo nos inspira a viver. E nós precisamos prestar atenção nisso. Será que não está na hora da gente não se apresentar como cristão? Da gente esperar que as pessoas percebam quando nós fomos fazer alguma ação perto deles, ou alguma palavra que nós fomos liberar? Todo dia você vai em algum comércio da cidade, correto ou não? Que seja comprar um leite, um pão, ou comprar alguma coisa. Como você trata essas pessoas? Você mostra Cristo para elas? Você é chamado por elas de cristãos? Ou você precisa andar com a Bíblia assim, um terno, uma gravata, para que as pessoas pensem que você é um cristão? Eu e você temos esse maior desafio, que é ter o nosso caráter sendo moldado pela palavra dia após dia, até o ponto de nos conformarmos a Cristo Jesus. A Bíblia diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, com esse sistema aqui. Não aceitar esse sistema nas nossas vidas, mas sim nos conformarmos a Cristo Jesus e ao seu Evangelho. Meus irmãos, a minha oração é para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. A minha oração é para cada um de vocês. E nós temos orado aqui durante a semana para isso. Para Deus levantar aqui homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pregadores da palavra, homens que darão a sua vida num campo ministerial, homens e mulheres que vão contribuir com a obra do Senhor em oração, em manutenção financeira, em apoio. Homens e mulheres que vão realmente fazer a diferença no mundo corrompido. E nós passeamos aqui, não tem quase ninguém, são 5, 7 pessoas aqui, mas nós passeamos nessas cadeiras e mais ou menos a gente sabe onde cada irmão senta. Mesmo quando a gente esquece o nome, a gente sabe que ele senta ali naquela posição mais ou menos. E nós temos orado por 3 anos, para 4 anos, para que Deus os abençoe, para que Deus os encha do Espírito Santo, e a nós também. Não é que nós somos melhores, não. A nós também. E quando vocês estão lá trabalhando, vocês estão sendo cobertos de oração aqui. Muitas vezes vocês ainda estão repousando porque fizeram um turno, mas vocês estão sendo cobertos de oração aqui. Por quê?
Jesus ama essa igreja. E nós estamos aprendendo a amar essa igreja cada dia mais. E nós nos importamos com vocês. E eu sei que vocês também, nas suas casas, não podem vir aqui durante a semana, mas oram também abençoando. Pedindo crescimento espiritual, pedindo vigor, pedindo ousadia na palavra, intrepidez no Espírito Santo. E é isso que nós queremos, no nome de Jesus.